Oi, pessoal. Olha eu aqui de novo. Olha quem tá aqui. Olha. Bom, gente, eu vim contar pra vocês como foi o parto da Laura. Muita gente está pedindo pra eu contar, então eu vou contar de forma resumida. Porque, na verdade, digamos que eu tenha facilitado o meu parto e tenha sido abençoada com algo que eu não esperava. Então, o meu relato vai ser bem curto, assim, na verdade, né? Ao som desse neném. Linda, sim, eu claro. Laura tá com 8 dias de nascida, tá? Bom, vamos lá. Gente, é o seguinte, tudo começou no dia 4, era um domingo. Eu não fui pra igreja porque eu tava sentindo cólicas leves. Na verdade, eram cólicas que eu já estava sentindo há uma semana. No domingo, eu fui dormir sentindo essas cólicas. Quando foi 1 hora da manhã, aí elas mudaram de natureza. Elas estavam vindo tipo ondas, sabe? Mas ainda assim cólicas no baixo ventre, né? Estilo cólica menstrual, só que um pouquinho mais forte. E ainda não tinha chegado até as costas. Mas eu sentia tipo como se fosse cãibra, sabe? Daí quando foi 2h10 eu acordei sentindo dores um pouco mais fortes e não acordei o Alisson. Aí eu comecei a cronometrar, né, no aplicativo as contrações. Eu pude ver que elas estavam durando 40 segundos, mas às vezes elas estavam com espaço de 8 em 8, às vezes de 10 em 10, às vezes de 15 em 15, ou seja, totalmente irregulares, entendeu? Então aí nessa noite eu não dormi. Não dormi, fui pro sofá, não consegui dormir e fiquei sentindo, vez e outra cochilar. Aí aconteceu de quando. Aí eu consegui dormir mais ou menos umas 6 da manhã, quando o Alisson acordou e tava muito cansado. Daí ele falou: o que foi, amor? Você tava sentindo contração e tal. Aí eu disse: amor, acho que é hoje. E daí comecei a separar as garrafas de água e comecei a beber muita água, muita água, muita água. Eu lembro que nesse dia, no caso, já era uma segunda-feira de 5, né? Nesse dia eu bebi, antes do parto, uns 5 litros de água. Se eu não bebi mais. Sei que eu tava bebendo sempre, sempre água. E daí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a sentir depois as contrações mais fortes, estilo ondas, só que dessa vez elas estavam puxando para as costas. Daí, como eu já estava trabalhando muito no parto normal, queria muito isso, e não tinha, eu já tinha comentado aqui que eu queria fazer um parto em casa. E aí eu comecei a humanizar meu parto aqui de casa mesmo. E eu pedi pra o Alisson começar. Não, aí nesse dia, o Pedro ainda ia pra escola. Poder, já eu contatei o pai dele, pedi pra ele ficar com o Pedro, porque provavelmente, se eu não fosse pro hospital, as dores iam aumentar e eu não ia poder dar assistência. Como eu estava planejando diferente, eu queria que o Pedro participasse até os últimos momentos, se fosse final de semana, mas como era dia de semana, eu não ia fazer ele faltar aula. Então, ele ficou lá durante a manhã, ainda fez massagem nas minhas costas e tal, e ficou: nossa, Laura, você vai vir hoje? Tava todo mundo muito ansioso, todo mundo esperando já há 2 semanas atrás. A gente imaginava que tinha uns alarmes falsos, quem me acompanha no Instagram viu, então eu achava que com 39 semanas ela viria, até porque com 39 semanas eu tava com 2 centímetros de dilatação e eu jurava que ela viria. Daí eu pedi pro Alisson esquentar várias águas e comecei a humanizar meu parto em casa mesmo. Então, quando a contração vinha, ele me fazia massagens e tal, coloquei uma roupa mais confortável, coloquei um top
em uma cuequinha e comecei a agachar, fazer uns exercícios sempre que a contração vinha. Ele fazia massagem e quando a contração não vinha, eu estimulava, me agachando, levantando, fazendo movimentos circulares, tentando dançar. E daí, à medida que ela ia aumentando, eu ia tomando banho quente, bem quente. Eu consegui perceber ela aumentando de forma assim gradativa. E eu comecei a humanizar ele pela manhã. Quando foi 1 hora, eu já estava sentindo dores bem mais fortes, 1 hora da tarde. Quando foi 2 horas, aconteceu algo que eu não esperava, porque eu achava que o tampão tinha saído por completo há 2 dias atrás, assim como saiu do Pedro, mas não. O que aconteceu foi que quando deu 2 horas, saiu um pedaço assim bem significativo, bem grande mesmo, e com bastante sangue, e as dores aumentaram muito. Daí foi quando eu postei no Instagram e eu disse, bom, é hoje. Tudo tava a favor demais, as contrações estavam começando a ficar regulares, entendeu? E eu tava sentindo dores bem mais fortes, eu já tava suando, e bom, o Alisson tava me dando toda a assistência, mas eu cheguei pra ele e disse, amor, eu só quero ir pro hospital quando tiver nas últimas, quando eu já não tiver aguentando mais. Só que aí ele insistindo muito, muito preocupado, enfim, não sabia o que tava pra acontecer, né? Tava todo mundo ansioso. Quando foi 2h30, eu falei com uma amiga minha e perguntei a ela como era que tava o atendimento lá no ISEA e ela disse que tava lotado. Então aí eu achei por bem ir naquele momento ao hospital para pelo menos fazer minha ficha e ver quanto eu tava de dilatação para ir adiantando o processo. Porque senão, se tivesse muito cheio lá, eu ia acabar ficando para trás e ter que esperar. Daí as coisas já estavam no carro e eu só fiz me arrumar e a gente desceu para a maternidade. Interessante dizer que no caminho a gente foi, uma blitz parou a gente. Daí eu já tava com muita dor, mas ainda tava dando pra suportar. Só que aí eles acabaram liberando, nem demorou muito o procedimento, acabaram deixando pra lá. E aí a gente seguiu pro hospital. Quando chegou lá, daí o médico foi fazer o toque. 4 centímetros de dilatação eu estava, quase entrando para o 5º centímetro. Ele disse que faltava pouquíssimo e pediu para me internar, para só fazer a minha ficha. E eu falei, amor, eu não vou subir sem você. Então eu vou aguentar o máximo aqui, porque eu já sabia, né? Já estava ciente de que ele poderia subir na hora do parto e que ele poderia subir para me acompanhar. Mas ele não poderia subir. Deixa eu colocar ela aqui no berço, gente. Então, aí eu tava ciente de que ele não ia poder subir para ficar lá em cima na sala de pré-parto, né? Que é a sala que as grávidas ficam sentindo contração e tal, aquela coisa toda. Então, aí ele fez minha ficha e eu fiquei dançando lá no corredor, dançando, rebolando assim o quadril, fazendo uns movimentos que são indicados, né, para a dilatação vir mais rápido, e agachava também e fiquei fazendo isso no corredor. Daí eu fiquei lá o máximo que a enfermeira deixou. Aí ele ficava fazendo massagem em mim, no corredor e tal. Gente, eu queria muito ter gravado. Eu até comecei a gravar em casa. Porque aí você perde um pouco o foco no momento de gravar essas coisas. Porque logo só tava eu e o Alisson. Se tivesse outra pessoa, talvez outra pessoa tivesse gravado. Só que só tava eu e ele. Eu queria que ele vivenciasse aquele momento comigo, entendeu? Então ele tava muito envolvido, tava fazendo massagem, pegava água. Ele separou um copo com um canudo e eu bebia água e deitava nele.
quando a contração passava, deitava e a contração vinha, eu já levantava. Eu não conseguia sentir contração de forma alguma sentada ou em outra posição, era sempre andando, então eu não sentei. Desde as 2 e pouco do domingo, que eu sentei pouquíssimo, então eu já cheguei no hospital bem exausta, eu tava com o corpo cansado e com a mente também, porque eu não tinha dormido, né? Então, mas eu tinha bebido muita água, não tinha comido muito. Pra não dizer que eu comi, eu coloquei 2 chocolates pra dentro enquanto eu estava em casa. Quando foi 3 horas eu tive que subir. 3 horas eu tive que subir. E é, eu já subi chorando, abracei ele, subi chorando. E falei, nossa, que droga que você não vai subir comigo. E eu queria tanto você lá em cima e tal. E eu vou ficar. Nossa, na hora eu fiquei super desmotivada, sabe? Fiquei super desmotivada. O emocional tomou conta totalmente. Eu queria muito dizer que o racional entrou em jogo nesse momento, mas não, eu fiquei muito emotiva. E eu queria muito que ele tivesse subido comigo, né? Mas, enfim. Ele conseguiu. Aí ele subiu. Aí deixou minhas coisas, minhas malas e tudo. E ele disse, amor, vou ficar aqui, você leva o celular e você fica falando comigo. E ele foi disse, eu vou subir, na hora do parto eu vou subir. Aí foi quando eu fiquei lá em cima e eu não queria, tipo, não sei, acho que bateu um azedume na hora quando eu tava lá em cima. Aí ele ligou pra mim e disse, você quer que eu mande alguém subir pra ficar com você? Eu falei, ah, não, eu quero ficar sozinha e tal. Fiquei super mal-humorada, sabe? Eu comecei a subir uns corredores que tinha lá e continuava dançando, agachando, coloquei o fone de ouvido e comecei a orar. Então aí depois a minha irmã subiu e ficou lá comigo e aí eu falava pra ela, olha, faz massagem em mim toda vez que a contração vier, faz massagem aqui nas costas. As dores, elas já estavam vindo para as costas. Eu já estava sentindo todo o meu corpo trabalhando, todo o meu corpo. Você consegue perceber que o seu corpo ele trabalha diferente quando as contrações elas estão vindo mais ritmadas. Então, eu ainda cronometrando, conseguia perceber que elas estavam de 30 segundos, mas elas estavam de 8 em 8, de 8 em 8, de 8 em 8. Era, sabe, sem falha, elas estavam de 8 em 8. E daí eu falei pra ela assim, você me auxilia fazendo massagem e tal, aquela coisa toda. Daí aí eu disse, agora assume, por favor, as ligações e as notícias, porque eu já tô ficando sem estrutura. E daí ela pegou meu celular e ela ficou mandando as notícias pra Alisson, né? E eu tava lá na sala de pré-parto ainda. E tinha uma menina que tava comigo, que ela tinha chegado com 5 centímetros de dilatação. Ela tinha chegado com mais dilatação do que eu, mas ela não tava sentindo tantas dores como eu estava. E aí eu pedi pra minha irmã ir atrás de uma bola, porque eu sabia que lá tinha, porque às vezes tem parto humanizado lá, e eu queria humanizar meu parto do jeito que eu estava fazendo, né? Porque eu tomei muito banho quente enquanto eu estava em casa para relaxar, eu dancei muito, eu agachei, eu orei, eu escutei música da playlist que eu tinha separado, né? Alisson orou na minha barriga, né? Falou com Laura e tal. Então, tipo assim, eu tava querendo humanizar aquilo ali, continuar humanizando. Daí, quando ela foi atrás de uma bola, pouco depois, não, ela perguntou a um pessoal, eu lembro que ela perguntou a um pessoal que não dava pra ver quem era, mas era em outra sala, onde é que tinha uma bola, e aí disseram que... Aí ela foi e deixou o recado, ó, porque Thaís, que tá na sala ali, a gente tá precisando de uma bola.
E daí, gente, aconteceu o inesperado, uma coisa que eu não imaginava. Foi a bênção da minha vida, assim, uma das bênçãos da minha vida naquele dia. Apareceu uma equipe de fisioterapia que estava de plantão naquele dia. Essa equipe foi a equipe que minha irmã perguntou sobre a bola. E ela já chegou no quarto dizendo: Thaís, onde é que tá? Onde tá Thaís? Aí eu falei: oi, sou eu. Aí ela falou: oi, Thaís, você estava precisando de uma bola? Você tem interesse em usar a bola e tal? Eu falei: eu tenho. Aí ela falou: olha, a gente é da equipe de fisioterapia e hoje a gente tá procurando alguém para poder trabalhar junto a coisa do parto em si, né? Poder ajudar você e tal. Ela começou a falar, naquela hora eu tava meio zonza já, às vezes e outra vinha a contração e aí eu não conseguia ficar prestando atenção. Eu sei que ela foi e mexeu assim nas coisas e apareceu banqueta, apareceu bola e água quente e fechou. Meu parto foi humanizado, né? Começou humanizado em casa e a equipe, uma das meninas que ficou me dando total suporte foi uma tal de Jéssica, que até hoje ela vai estar nas minhas orações, porque eu amassei aquela mulher de uma forma que eu não sei nem como explicar. Eu abraçava ela, acho que eu quase quebrei os ossos daquela menina. E a chefe da equipe, né, que tava lá com os estagiários, então eram 6, e daí ficaram 3 comigo, dando suporte, fora ela. Então ficou 3 pessoas e minha irmã me dando suporte. E foi muito bom, assim, porque ela pediu para eu começar na bola. Ela analisou meu perfil, daí falou com eles e disse: olha, vamos analisar o perfil dela, o que ela é. Daí todo mundo ficou calado. Disse: ela é inquieta, né? Ela é inquieta, ó. Você vê que ela faz as coisas sozinha, ela mesma conduz o parto, ela não brinca em serviço, ela não fica parada. Então isso aí a gente pode usar a favor da gente, porque isso aqui vai ser muito bom e vai ser positivo para esse parto caminhar rápido. E daí foi quando ela disponibilizou todos os equipamentos, né? E a gente começou na bola. E, gente, que loucura é o parto humanizado, sabe? Eu tenho muito a falar. O parto humanizado, ele é diferente do parto normal. Ambos são via vaginais, né? Mas você pode humanizar um parto também no final ele acabar sendo cesáreo, uma cesariana emergencial. Mas enfim, o parto humanizado em si, você é levado a de fato acelerar o parto, né? Você não para, você realmente não brinca em serviço, você fica o tempo todo agindo, trabalhando para que aquela hora ali chegue. Você está estimulando o seu bebê a vir, você está estimulando o seu corpo ao expulsivo. Então você não para. Eu lembro que o exercício que ela colocou para fazer na bola era tipo, eu pulava na bola, pulava na bola, e quando a contração vinha, eu não ficava parada esperando a contração, eu tinha que ficar rebolando na bola, rebolando. Imagina você sentindo dor e ainda ficar se movimentando. E movimentos esses que estimulam mais ainda o colo, né? Então, tipo assim, é muito louco, porque você sente dor o tempo todo, mas você sente o seu corpo, de fato, trabalhando de forma muito diferente, sabe? E daí a banqueta eu usei por último, eu fiquei bem na bola mesmo, e a equipe, a menina, né, que ficou me auxiliando, junto com minha irmã me dava um apoio emocional muito grande, né, me abraçava e conversava comigo, e vez e outra ela também revezava com a estagiária e colocava vaselina nas minhas costas e fazia uma massagem, né, total e tal, em direção assim para baixo, às vezes em movimentos circulares, mas eu não saía da bola
E quando eu saía da bola, eu ia para os exercícios. Quais eram os exercícios? Eu me agachava, levantava. Quando a contração vinha, eu me agachava. Quando a contração ia embora, eu me levantava e ficava rebolando, né? Mexendo o quadril, levantando a perna para um lado, levantando a perna para o outro. E era assim que fazia. Teve uma hora que a coisa de fato arrochou, porque estava acelerando muito. E aí, em menos de 40 minutos, eu lembro que ficou todo mundo comentando que em menos de 40 minutos eu já tava com contrações muito longas e de 5 em 5 minutos. Elas ficaram muito longas, longas mesmo, assim, de 1 minuto e 10, 1 minuto e 5, e aí de 5 em 5 minutos elas vinham. Muito louco, muito louco. E daí a gente começou a ir pro banho quente. Daí era um banho bem quentinho e ela começou a fazer a massagem e ela colocou música também no celular para eu ficar mais relaxada, que por sinal eram louvores belíssimos. E daí ela pediu pra gente ir para outro quarto, né? Ela conversou lá com o pessoal, eu sei que conseguiu, o pessoal do hospital conseguiu pra a gente ir pro outro quarto. Ela falou que estava fazendo uma experiência de parto humanizado e a gente precisava desse conforto maior. E daí a gente foi para esse outro quarto que tinha um banheiro e eu fiquei tomando banho quente e tal, e fiquei fazendo os mesmos exercícios. Daí ela foi e teve outro exercício com a bola, que era eu ficar de 4, né, a bola em cima da cama, e eu ficar toda vez colocando impulso para frente, e quando a contração vinha, eu colocava o impulso para trás. A dor já tava me consumindo, 8 horas da noite. Eu já, vez e outra, perdia a audição, assim, sabe? As vozes ficavam bem longes, porque eu já tava meio que delirando. E ela me oferecia água, eu já não queria mais água. Ela me oferecia tantas coisas, eu já não queria mais nada. A única coisa que eu tava aceitando bem era a coisa dos exercícios, né? Porque eu queria que aquilo ali de fato acontecesse. Então eu fiquei nesse processo aí todo, né? Que não deu pra gravar, que não deu pra tirar foto. Na verdade, minha irmã ainda tirou algumas fotos, mas assim, do momento em si, tava todo mundo muito envolvido e tal, então a gente acaba não pensando em gravar e tudo mais, até porque lá eles não permitem gravação. Permitiram fotos, mas não permitem gravação. Tanto é que quando minha irmã foi gravar na hora do parto, eles não permitiram. Então, enfim, para evitar conflitos foi até melhor, né? E, bom, aí foi quando deu mais ou menos 9 horas. E aí eu falei pra ela assim, eu disse, eu tô com vontade de expulsar já. Meu corpo a dor já tava vindo. Sim, aí daí veio outra equipe com dois enfermeiros, e o enfermeiro ficou escutando os batimentos cardíacos, né, de Laura. De 5 em 5 minutos ele fazia isso, ele monitorava, e daí ele teve que ficar lá. Aí foi quando eu fiquei em pé e ele pediu pra eu ficar sentindo as contrações com a mão e ficar escutando o coraçãozinho dela, né? E daí eu já tava muito louca de dor. E eu falei pra ela assim, eu vou querer expulsar, meu corpo tá querendo expulsar, porque eu já tava sentindo aquela vontade de fazer cocô e expulsar pela frente e por trás, enfim, tudo. Tanto é que no parto do Pedro eu não tive vontade de fazer, mas dessa vez eu tive sim vontade de fazer, né? E até cheguei a fazer, só que eu estava na hora do banho e foi de boa, porque não foi na hora que eu tava, não foi no expulsivo, não. Daí foi quando eu falei pra ela, disse, olha, eu tô querendo expulsar agora. Isso já era 9 horas.
E aí ela foi e me sentou na banqueta. Daí foi de só, toda vez agora que vier uma contração, você vai ficar fazendo força. E foi assim que eu fiz. Toda vez que vinha uma contração, aí eu fazia força. Toda vez que vinha contração. As contrações, elas já estavam sem espaço. Não tinha mais isso de 5 minutos. Não tinha mais. Era um em cima da outra, um em cima da outra. Eu já tava chamando por Deus. Eu já tava gritando muito. Eu conseguia escutar que minha voz, ela tava mais grossa. Ela tava mais forte, grave. E aquele ali, eu colocava pra fora. E ela trabalhou muito a respiração comigo, todo o tempo ela trabalhou a respiração comigo. Mas várias vezes eu perdi a noção do que era inspirar e só ficava expirando, né? E gritando e expirando e gritando e expirando. E ela, Thaís, a respiração, ela sempre tentava, né? A respiração. E daí foi quando eu falei assim, eu quero ir pra cama. Porque eu já tava muito cansada. Gente, eu tava muito cansada mesmo. 20 horas na brincadeira, trabalho de parto, sem dormir, sem comer nada muito forte. Então eu tava muito fraca, muito fraca. E aconteceu de eu pedir pra ir pra cama. E aí eu fui pra cama. Quando eu fui pra cama, eu falei, olha, agora. Ela vai vir agora e tal. E aí eu fui e fiz uma força. Quando eu fiz uma força, aí a cabeça dela coroou. Daí ela já chamou a equipe médica e tal. E a equipe de fisioterapia, né, contatou a equipe médica. E daí eles já vieram e falaram, quando viu, aí disse, a cabeça já tá coroando, sim, não sei o que. E aí, o daí vocês já conhecem, né? E aí mandaram chamar a Alisson, porque eu disse, olha, eu quero que ele esteja aqui, eu só vou ter se ele estiver aqui. Fiquei desesperada, comecei a chorar, só vou ter quando ele estiver aqui. E aí ele chegou na sala, eu fiquei mais aliviada, decidi ficar deitada, porque eu tava sem força. Não tava na minha cabeça de ser outra posição, de forma alguma, porque eu tava sem força. Então eu deitei, só que deitada, eu continuo dizendo, é a pior posição para se sentir contração. Pior. Mas foi o jeito naquele momento, né? Eu tava cansada, eu tava sem força. E daí eles pediram, aí falaram, Thaís, agora é só você colocar a força. Colocou a força certa quando vier a contração e ela sai. E daí a contração veio. Aí esperou um tempinho, a contração veio. E quando veio, a Alisson já tava comigo já. Sara, minha irmã ainda ficou no quarto. Conseguiu ficar no quarto, porque eles iam trocar. Acabou que no tumulto ninguém trocou nada. E ficou lá os dois mesmo. Foi quando ela conseguiu registrar as fotos. E daí eu fiz uma força, e foi de se espera a contração vir. Eu já tava louca, né? Eu espera a contração vir. Aí a contração veio de novo, não demorou muito tempo. Aí eu fui e fiz a outra força. Aí quando eu fiz a outra força, a cabeça dela já tinha saído toda. Ela, Thaís, agora a outra força, faz. E aquela loucura, e ele disse, eu não vou tocar. E o cara da equipe de fisioterapia, ele tocou na minha perna. E quando você tá em trabalho de parto, que alguém toca em você, você perde um pouco a noção, o teu corpo, ele perde um pouco a noção do trabalho, né? Ele se confunde, porque ele fica achando que, o teu próprio corpo fica achando que vai ter ajuda, vai ter auxílio. Daí a moça da fisioterapia, né, olhou pra mim e disse, Thaís, é você que tem que fazer. Tipo, ela notou que o cara tocou na minha perna, ela disse, você que tem que fazer, ó, segura aqui e faz a força. Eu segurei aqui, atrás das minhas pernas, puxando o glúteo pra trás, né? E fui fazer a força pra baixo. E quando eu fiz a força pra baixo, na outra contração, aí ela saiu. E daí, a bolsa estourou na hora que ela saiu. A bolsa até esse momento não tinha estourado, como aconteceu com o Pedro. Foi muito curioso, muito curioso. E aí, foi só emoção, né? A Alisson chorou muito. Lindíssima, as fotos estão no Instagram. Lindíssima, nasceu com 3 quilos e 400. E nasceu com 49 centímetros.
E nasceu muito fofinha, muito gordinha, muito linda. Não tinha carinha de joelho, assim. Ela nasceu lindíssima, lindíssima mesmo. E eu fiquei muito emocionada mesmo. Depois me deu a velha tremedeira, né? Eu fiquei muito trêmula. Naquele momento a gente chorando e tudo mais. Perguntaram a Alisson se ele queria cortar o cordão. Aí ele falou assim, não, que eu sou desastrado, morrendo de chorar. E ficou só olhando pra ela, ela nasceu bem limpinha, sabe? Linda, linda, linda ela nasceu. E aí daí olharam pra mim e a moça da fisioterapia olhou pra mim e disse que na hora que o rapaz tinha tocado em mim, eu tinha feito uma força errada, que eu fiz a força antes da contração. E daí acabou acabou cortando um pouco. Daí eu tive que levar ponto de novo. Dessa vez eu levei 10 pontos. Daí eu fui, expulsei a placenta, né? E muito sangue, muito sangue, muito sangue. Aí a gente ficou um momento lá com Laura, né? A gente tirou fotos e tudo mais. E depois ela foi e levou ela pra lá, pra pesar, aquelas coisas todas. E eu fui pra sala de ponto, né? Me levaram pra sala de ponto. Daí foi quando eu levei 10 pontos lá. É muito beijo, muita emoção, muito amor, né? Eu me senti muito acolhida ali, meu Deus do céu, como eu me senti acolhida. Foi muita oração, gente, porque vocês devem ter visto, devem ter assistido o meu relato de parto do Pedro e eu sofri uma violência obstétrica lá muito grande e dessa vez foi muita oração de estar, aquela equipe tá de plantão naquele dia, né? Depois ainda passei 4 dias lá, porque Laura nasceu positivo, RH positivo, e eu sou RH negativo, né? Eu sou O negativo, e ela teve que ficar, fazer uma bateria de exames, eu também para tomar a vacina, e aí por toda essa questão de logística do hospital, acabou atrasando as coisas, eu ainda passei 4 dias lá. 4 dias. E nesses 4 dias eu pude ter informações de que os partos estavam sendo do jeito que sempre são no SUS. Então, assim, foi uma bênção de Deus muito grande. Foi uma bênção que eu tinha colocado em pedido de oração, né? E que meu sonho era fazer um parto humanizado em casa, mas acabou sendo humanizado no hospital, só que foi maravilhoso, porque teve meu marido estava lá, minha irmã estava lá, a equipe, um amor. Teve a coisa da música e teve o momento da oração, então, tipo assim, teve um momento que eu olhei, assim, pra minha irmã tava orando, e nesse momento é inexplicável, sabe? Quando você se sente acolhido, quando você sente todo o apoio. E quando eu cheguei, os olhos do Alisson estavam muito brilhantes, assim, sabe? Como se quem estivesse chorando e tal, e orando também. Eu conheço bem, acho que ele estava no corredor, assim, bem perto, escutando, né, minha voz. Tanto é que depois ele falou e disse, amor, eu tava tão desesperado, mas eu tava orando o tempo todo. E ele, depois que eu consegui, ele fez, você conseguiu, amor, você conseguiu. E foi muito bom ter alguém ali, né, lhe parabenizando e tal. E, enfim, foi assim o meu parto. Um parto humanizado, inesperado, mas que eu só tenho a agradecer a Deus. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. E deixa o like. Beijo grande, até a próxima.